Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 9 de abril de 2025. Quinta semana da Quaresma, quarta-feira. Cor litúrgica roxo. Santo do dia. Beata Lindalva Justo de Oliveira, brasileira, martirizada aos 40 anos na defesa da sua castidade. Nascida em 20 de outubro de 1953, século XX, no povoado Sítio Areia, em Rio Grande do Norte, no município de Açu. Irmã Lindalva foi admitida à congregação no dia 16 de julho de 1989, com uma missa celebrada por Dom Helder Câmara. Como de costume, logo depois de aceita na congregação, ao término desse período, as irmãs são enviadas para a missão. A irmã Lindalva foi enviada para um abrigo Dom Pedro II, em Salvador, na Bahia, onde assumiu o ofício de coordenadora do pavilhão de idosos. O martírio aconteceu em 9 de abril de 1993. Era Sexta-feira Santa, e a irmã havia participado da Via Sacra, que teve início às 4h30 da manhã. Em seguida, voltou ao abrigo para servir café aos idosos, quando, atrás do balcão onde ficavam os alimentos, foi surpreendida por um toque nas costas. Ao virar, recebeu uma facada mortal na clavícula esquerda. Mesmo caída, continuou tendo seu corpo perfurado por Augusto. Foram 44 perfurações. O assassino permaneceu no local, esperando que a polícia chegasse, e em depoimento declarou que havia cometido o crime porque a irmã Lindalva nunca lhe cedeu aos seus desejos. Beata Lindalva Justo de Oliveira morre então defendendo a castidade, defendendo a sua promessa diante de Deus, a sua honra. Beata Lindalva, rogai por nós. Não diferente, nós vamos ver na liturgia de hoje que três jovens, eles, Sidraque, Misaque e Abnego, ou seja, Daniel e mais dois amigos, também para defender a sua fé, aceitam a morte, né? Aceitam o desafio feito pelo Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Quem não adorasse ele poderia morrer. Então, naquele dia, eles preferem a morte do que adorar um rei ou adorar um outro Deus. No responsório de hoje, nós vamos ver exatamente a oração de Daniel, justamente quando eles estão dentro da fornalha. E no evangelho de hoje, o, o, os fariseus, os doutores da lei, instigam Jesus e discutem com Jesus, né, numa tentativa de fazê-lo cair numa cilada para pô-lo na prisão e matá-lo. E Jesus lhes fala: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ouçamos então, com atenção, a santa palavra de hoje. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abedênego, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda a espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes a adoração no mesmo instante, sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abedênego responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isto. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, e ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei.
Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandastes fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdênago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume. Encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdênago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá, no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomando de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou aos seus ministros: porventura, não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse este: mas estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, nem sofreram nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Daniel 3. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refulge a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor glorificai-o, a ele louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai,
vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nós temos aí uma profunda discussão de Jesus com a liderança dos judeus, né, com os sumos sacerdotes, com o mestre da lei, com os sacerdotes, e que querem condenar Jesus. E no versículo 39, eh, eles respondem a Jesus, já que Jesus fala que vem em nome do pai dele, né? Eles falam: nosso pai é Abraão. E Jesus responde: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não faz. Então, se Jesus está falando que eles não são filhos de Abraão, de quem que eles são filhos então? Olha só o que Jesus fala no versículo 41. Vós fazeis a obras de vosso pai, e o vosso pai não é Abraão. Ou seja, aqui eles estão fazendo a obra de Satanás, do demônio, né? Então não estão servindo a Deus, estão servindo ao inimigo de Deus. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Então, todo aquele que rejeita Jesus, rejeita o Pai. Todo aquele que nega Jesus como Filho de Deus, como Senhor, como Messias, nega o Pai e aceita como Pai o Senhor deste mundo, Satanás, o demônio. Então é muito forte esta pregação de hoje. É muito forte esse evangelho de hoje. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente meus. Ora, quem procura uma droga, quem procura se prostituir, quem procura toda forma de anarquia e perversidade, todo aquele que busca prazer, né, alguma riqueza, na verdade ele está procurando liberdade, mas não encontra. Se afunda cada vez na droga, mais na droga, se afunda cada vez mais na busca do prazer e dissimulado se perde, levando seu corpo à perdição. Agora, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade você só vai encontrar em Cristo Jesus. Não adianta procurar por aí esta liberdade. Não adianta procurar por aí ser livre. Só vai encontrar liberdade em Jesus Cristo. É isso que nos mostra, então, a vida da Beata Lindalva Justo de Oliveira. Ela prefere, não é que ela prefere, mas ela foi morta justamente por preferir viver a sua união com Deus na castidade, na sua vocação. Sediada por aquele homem chamado Augusto, ela, ela não cede e ela é então pega de surpresa e esfaqueada e morta por defender a sua castidade. Não diferente os três jovens, né, o Sidraque, Misaque e Abidinago, eles também preferem a morte do que perder a liberdade em Deus, porque eles sabem que adorar Nabucodonosor e sua estátua significa morte e escravidão. Então, eles preferem a morte. Ao serem jogados na fornalha, o próprio Deus os sustenta e liberta desse martírio. E o salmo de hoje nos fala da oração, né? Enquanto eles estão lá na fornalha,
que a fornalha foi colocada de forma tão quente que até um dos guardas que estava acendendo a fornalha, devido à temperatura alta, veio a falecer, né? Morreu tentando esquentar mais a fornalha, mas Deus estava com ele. Então, a voz, louvor, honra e glória eternamente. É o que ecoa dentro da fornalha, em meio a sofrimento, perseguição, dificuldade da vida, a voz, louvor, honra e glória eternamente. Porque a verdadeira vida, ela é espiritual, ela se prolonga muito mais do que uma meramente vida carnal. É necessário vivermos nossa vida carnal, construir, vender, investir. É necessário tudo isso, almoçar, jantar, comprar carro, né, reformar casa. É necessário tudo isso? Sim, é necessário. Mas a verdadeira vida, ela se prolonga numa visão espiritual. A voz, louvor, honra e glória eternamente. E só pode falar esse versículo, a voz, louvor, honra e glória eternamente, quem tem consciência eterna, que é um espírito nesta vida. Você não é esta carne, você não é este corpo. Este corpo em você um dia vai para o cemitério e voltará ao pó. O que vai permanecer de você é o Espírito eterno que há de louvar e bendizer ao Senhor. É isso que motivava a Beata Lindalva a enfrentar as dificuldades. É isso que incentivou o Sidraque, Misaque e Abidinago a enfrentar a adversidade junto ao rei, porque eles tinham uma visão da vida eterna, né? Minha vida um dia vai cessar, mas serei eternamente em Deus. Então, que a Santa Palavra de hoje, o Santo Evangelho, possa nos dar a ideia de que, se permanecendo com a palavra, se permanecermos verdadeiramente em Cristo, nós conheceremos a verdade. E a verdade há de nos libertar. Porque o escravo não permanece para sempre com uma família, mas o filho permanece sempre naquela família. Então, não sejamos escravos deste mundo, sejamos filhos de Deus para ficarmos eternamente com o Senhor, principalmente depois da nossa morte terrena, onde seremos ressuscitados e viveremos eternamente com Deus. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. A reflexão do dia é um programa que faz parte deste projeto, com essa característica de ser diário, com o objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia da Bíblia, a liturgia diária. Então, esse estudo bíblico ele quer mostrar para nós o que a igreja, o que Cristo quer passar na liturgia. E hoje, Deus está falando claramente através do Salmo, ou no responsório em Daniel, capítulo 3. A vós louvor, honra e glória eternamente. Seja qual for a situação, de paz, de guerra, de perseguição, de tristeza, a vós louvor, honra e glória eternamente. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações escolham viver eternamente diante do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.